Atos 16, versículo 6. Amém? Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa, Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pode se assentar, amém? Eu sei que hoje a campanha é uma campanha que fala sobre portas abertas. Mas hoje eu quero falar sobre portas fechadas. Porque portas fechadas também liberam destinos. Portas fechadas também nos dão uma direção. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso é que hoje, quase todos nós que estamos aqui, nós só estamos aqui porque um dia portas se fecharam para nós. Fala que não é verdade. É verdade. Tem pessoas hoje que você está aqui porque a porta do vício fechou para você. Porque a porta da prostituição fechou para você. Porque a porta de certas amizades fechou para você. Você está aqui porque certas portas o Senhor fechou para você. Tem pessoas que estão aqui que você recebeu uma oportunidade muito boa de emprego. O salário era bom, mas você não aceitou o serviço. Por quê? Porque você queria estar aqui. Porque você priorizou Deus em primeiro lugar. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Você está aqui porque você fechou portas, ou porque Deus fechou portas. Porque Deus fecha portas, mas eu tenho o poder de fechar portas também. Você fecha portas falando não para aquilo que não é de Deus. E a gente vai ver um exemplo disso nessa palavra que nós acabamos de ler. Porque na narrativa que nós acabamos de ler, Paulo, ele está em sua segunda viagem missionária. E aqui Paulo, a Bíblia vai dizer, no versículo 36 do capítulo 15, que Paulo, ele tem uma desavença ali com Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, eles se separam e vão para lugares diferentes. Por quê? Porque Barnabé queria levar junto com ele Marcos. Mas Paulo não achava certo levar Marcos. Então, aqui, Barnabé, ele queria fazer uma aliança com uma pessoa que não era para fazer. E como Paulo era uma pessoa que tinha visão espiritual, ele não aceita, então ele decide ir para um lado e Barnabé vai com o outro. Então, junto com Barnabé, vai Marcos, mas junto com Paulo, vai Silas. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 16, que quando eles chegam a Derbe e Listra, ali eles encontram Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. E esse homem, por nome Timóteo, a Bíblia vai dizer que ele tinha um bom testemunho naquela cidade. E por ele ter aquele bom testemunho naquela cidade, Paulo escolhe ele para andar com ele, para ser automaticamente o seu discípulo. Então ali ele circunda Timóteo por causa dos judeus que havia naquela região. Ele precisava ser circuncidado. Mas vamos romper um pouco. Você vai ver aqui que a Bíblia vai dizer que as igrejas, porque Paulo, Silas, os discípulos, eles percorriam de igreja em igreja para ver como que estava o andamento das igrejas. E ali Paulo, que era o responsável por elas, a Bíblia vai dizer que então as igrejas se fortaleciam dia a dia e cresciam cada vez mais. Por quê? Porque Deus estava presente no meio. E agora a gente chega na narrativa do texto, porque a Bíblia vai dizer que percorrendo a região frígia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas pregar a palavra, não importa. Não era a direção que Deus tinha para eles. Ainda que seja para fazer a obra de Deus, você tem que perguntar para Deus se é da vontade dEle.
Por que você não deve sair orando para qualquer um? Porque tem pessoas que você vai impor a mão na cabeça dela, você vai orar e não vai resolver nada. Por quê? Porque não falta oração, falta posicionamento. Porque não falta oração, falta atitude. Então tem lugar que Deus vai te mandar ir, mas tem lugar que Deus vai te mandar dar a volta. Tem lugar que Deus vai direcionar você, mas tem lugar que Deus não vai permitir que você vá. E percorrendo, o Senhor trouxe pessoas aqui para dizer: eu mudei o teu percurso porque eu tenho outra direção para você. Eu te impedi porque eu tenho outra direção para você. Quantas pessoas que entrou aqui hoje que você tem sonhos, você tem projetos, você arquitetou fazer algo, pessoas que tentou abrir empresa, mas o Senhor está dizendo: eu não quero que você abra uma empresa. Eu não quero que você entre nesse relacionamento. Sabe por quê? Porque esse homem vai ficar com você e vai ficar com mais 10. O Senhor está dizendo: eu não quero que você entre nesse relacionamento, porque o que eu tenho para você é um relacionamento mútuo, é um relacionamento de reciprocidade, é um relacionamento leal para a tua presença. Eu não quero que você anda com essa amizade, porque essa amizade te chama para noitada, essa amizade te leva para usar droga, essa amizade te leva para beber uma, mas o Senhor está dizendo: eu quero colocar do teu lado alguém que te leva para a igreja, eu quero colocar do teu lado alguém que te traz palavra de vida e não de morte. Eu quero colocar do teu lado alguém que te leva para a vigília. Eu quero colocar do teu lado alguém que te traz para o monte. Eu quero colocar do teu lado alguém que te levanta e que te ergue na minha presença. O Senhor está dizendo: eu mudei a rota porque eu tenho uma direção nova. Eu fechei essa porta porque eu tenho uma porta aberta para você lá na frente. Eu tirei o bom para te colocar o melhor. É por isso que eu quero falar que hoje porta fechada. Por quê? Por que porta fechada libera destino? Por que porta fechada libera destino? Por quê? Porque porta fechada aqui abre uma nova porta lá na frente. Sabe por que Deus permitiu esse noivado acabar? Porque esse homem foi livramento de Deus na sua vida. Sabe por que Deus tirou esse namorado? Porque ele ia ficar com você e mais 10. Ele xingava a mãe, ele te tratava mal, ele te humilhava. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. E ele batia na ex dele. O Senhor está dizendo: ele ia bater em você também. Foi por isso que eu te livrei. Tem coisas que é livramento de Deus na tua vida. Ele fecha a porta aqui, você não entende, mas ele está dizendo: olha, caminha, porque tem uma nova porta lá na frente. Aquele emprego não deu certo aqui, parecia que o salário era bom, mas o Senhor está dizendo: não era. O que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você não é posição de funcionário. O que eu tenho para você é posição de empresário. Deus abrirá uma nova porta para você. E foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Se tivesse sido impedido por Satanás, se tivesse sido impedido pelo homem, mas não, quem impediu foi Deus. O Senhor está dizendo: nem toda porta fechada quer dizer que foi Satanás que fechou, não. Tem porta que sou eu que fecho, porque eu tenho o melhor para a tua vida. Quantas portas eu já fechei para você? Você até questionou, mas hoje você vê que foi o melhor para a tua vida. Quantas coisas, meu irmão, que não deram certo. E a gente questiona. Sabe por quê? Porque a visão que a gente tem é para agora. A gente não consegue enxergar ao longe. E é por isso que Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te dizer que essa porta fechada aí também libera destino. Está fechado no teu emprego, mas é porque eu quero que você desça mais na minha presença. Está fechado no emprego, não abriu porta de emprego para você. O Senhor está dizendo: é porque eu quero que você venha no ciclo de oração. A porta está fechada, não abriu a porta de emprego. O Senhor está dizendo: é porque eu quero que você desça mais na madrugada. Porque se você trabalhar de 7 da manhã a 8 da noite, você não vai conseguir levantar de madrugada para orar. O Senhor trouxe pessoas aqui para dizer: aproveita o tempo que eu te dei para buscar a minha presença.
Aproveita que a porta está fechada para descer mais. Aproveita que a porta está fechada para buscar mais intimidade. Aproveita que a porta está fechada para buscar mais a minha presença, porque eu tenho algo glorioso para fazer na tua vida. Deus está dizendo: eu sou Deus de porta aberta, mas também sou Deus de uma porta fechada. Eu sou Deus de monte, mas eu sou Deus também de vale. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Quantas portas que Deus fechou para você e foi livramento? Quer mais exemplo? Vamos lá então. Sabe aquela viagem que você planejou um tempo atrás? Você planejou ir e não deu certo. O pneu do carro furou, o carro estragou, estava desalinhado. O Senhor está dizendo: eu desalinhei, eu permiti o pneu furar, eu permiti o carro estragar, eu permiti não dar certa viagem. Sabe por quê? Porque o Satanás tinha preparado um laço de acidente para você lá na frente. Então agradeça pelas portas que eu fechei na tua vida. Sabe aquela festinha que você já tinha comprado o ingresso para ir? Sabe o que o Senhor está dizendo? Você comprou o ingresso, você procurou carona e não achou, você tentou ir e não achou. Sabe por quê? Porque era muito longe para você ir, mas o Senhor está dizendo: lá dentro tinha uma casinha armada para você. Iam tirar a tua vida porque já estava armada a briga. Satanás já tinha armado o laço. Tem pessoas que já viveu isso aqui dentro. Tinha comprado o ingresso, mas não deu certo para ir. Sabe o que o Senhor está dizendo? Foi livramento para a tua vida. Foi livramento. Tem pessoas que estão do teu lado, meu irmão, mas sabe o que eles querem? Eles querem aquilo que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Eles almejam o carro que você tem, a moto que você tem, a roupa que você veste. Até o teu cabelo invejam, mas o Senhor está dizendo: podem até invejar, mas a porta que eu abri para você, o emprego que eu te dei, o casamento que eu te dei, o marido que eu te dei, meu irmão, não dou para outro. Eu não dou para outro. E percorrendo Frígia, o Espírito de Deus tentaram impedir eles 2 vezes. Tentaram ir para a Ásia, não deu certo. Tentaram ir para a Bitínia, não deu certo. Aí a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: e o Espírito de Deus impediram. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Quantas vezes você que está aqui hoje, que o Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos, te impediu de fazer qualquer coisa que seja, mas você tentou revidar a ação do Espírito de Deus? Quantas vezes que o Senhor falou para você: não vai, mas você arrumou a carona, pegou um mototáxi, alugou um carro, deu um jeito, chamou um táxi, mas você foi. E quando você chegou lá, você viu que a expectativa era outra. Sabe por quê? Porque Deus não estava no negócio. Não adianta querer fazer sociedade com quem não é para fazer. Não adianta andar por lugares que Deus não aprova. Não adianta andar com gente que Deus não aprova. Sabe por quê? Porque André Fernandes diz isso. Porque o pior fracasso do homem é ter sucesso aonde Deus não aprova. Tem gente que tem sucesso aonde Deus não aprova. Por um período de tempo tem. Meu irmão, entenda uma coisa. Confia no trabalhar de Deus na sua vida. Se Deus mandou você marchar, marcha. Se Deus mandou você ficar quieto, fica quieto. Se Deus mandou você ficar em silêncio, fica em silêncio. Se Deus mandou você falar, fala. Se Deus mandou você profetizar, profetiza. Se Deus mandou você ir, vai. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: a direção quem dá sou eu, mas a decisão quem toma é você. A direção eu já te dei, mas a decisão é sua. Eu estou dizendo para você que o caminho é aqui, mas você quer ir por aqui. O Senhor está dizendo: eu te dei a direção, mas a decisão é tua. A decisão é tua. Aí depois não adianta falar assim: ah, mas o Senhor quis. Não, o Senhor não quis, você que entrou. O Senhor não aprovou, foi você que foi. Sabe o que Ele diz aqui para mim, para você nessa noite? Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor.
Ele disse que ele sente, não, ele disse que ele sabe. Então ele sabe que é melhor você ganhar R$1.000 por mês do que você ganhar 5.000 e a tua alma está no inferno. Ele sabe que esse relacionamento aí não vai ser bom para você. Ele sabe que essa porta de emprego vai te tirar da presença dele. Ele sabe, meu irmão, da tua vida e da tua história. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que essa amizade vai te levar para o mau caminho. Ele sabe que essa roupa não vai dar um bom testemunho lá na rua. Então ele está dizendo, eu já te dei a direção, Paulo. Vai para Mesopotâmia. Por quê? Porque lá tem pessoas precisando ser ajudadas. Lá tem pessoas precisando da tua palavra de vida. Lá tem pessoas precisando do teu testemunho. Aí ele desceu para Troade. Quando ele desce para Troade, vem uma visão. E tem pessoas que Deus vai te dar visão aqui nessa noite. Visão para quê? Para você enxergar quem é e quem não é. Para você enxergar o caminho que você tem que andar. Para você enxergar qual é a decisão que você tem que tomar. Para você enxergar aonde você tem que ir. Para você enxergar que é necessário você passar por aquela casa. Que é necessário você pregar para esse marido. Que é necessário você dar testemunho dentro dessa empresa. Que é necessário você fazer alguma coisa para a obra de Deus. Aí veio uma visão sobre ele, de um varão que dizia, passa pela Macedônia, Mesopotâmia, passa por lá. E ali sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele procurou, aí por aquele, como é que estava escrito aí? Ele procurou ir por aquele... Vamos, igreja. Quem está com a Bíblia aberta aí? Ele procurou ir por aquele destino. Espera aí, então. A porta se fechou na Ásia. A porta se fechou em Bitínia. Por quê? Porque Deus tinha uma nova direção para onde? Para Mesopotâmia. Porque Deus tinha uma nova direção para onde? Deus tinha um novo destino. Deus tinha uma nova rota. Deus tinha uma nova trajetória. O Senhor está dizendo, eu fechei a porta aqui na Ásia. Eu fechei a porta aqui na Bitínia. Eu fechei a porta desse relacionamento. Eu fechei a porta financeira. Eu fechei várias portas na tua vida. Sabe por quê? Porque a direção que eu tenho para você é outra. A direção que eu tenho para você é outra. Eu quero que vai ter momentos que Deus ele vai fechar a porta de relacionamento. Mas vai ter momentos que Deus vai te guiar ao relacionamento sério. Sabe por quê? Porque Deus ele quer que você casa com esse homem. Porque a família dele precisa ouvir a palavra que vai sair da tua boca. Deus ele quer que você casa com essa mulher. Sabe por quê? Porque a parentela dela precisa da salvação. Da palavra de salvação que está nos teus lábios. Então o Senhor está dizendo, vai ter momento que eu vou fechar a porta. Mas vai ter momento que eu vou abrir a porta. Para pessoas eu fecharei a porta, mas para pessoas eu abrirei a porta, sabe por quê? Porque tanto a porta fechada, mas quanto a porta aberta, ela revela um destino na tua vida. Ela revela um destino na tua vida. Então agradeça pelas portas que o Senhor fechou. Agradeça por quantas vezes o Senhor fechou a porta, porque por várias vezes o Senhor te livrou. Por várias vezes o Senhor te guardou.